Todas as quintas-feiras, aqui no ESB Notícias, primeira edição, a gente sempre fala de saúde. E hoje a gente vai falar a respeito de saúde alimentar, por isso nós convidamos a nutricionista Cíntia Galdino. Cíntia, muito obrigada por aceitar o convite da gente do ESB Notícias. É um prazer enorme, Cristiane. Olha, a gente vai falar a respeito de emagrecimento eficaz. A gente sabe que com a correria do dia a dia, quem está acompanhando agora o ESB Notícias, deseja ter uma alimentação mais saudável, tem um desejo, muitas vezes, de eliminar peso, até por uma questão de saúde, mas tem dificuldades. Cíntia, quando você recebe pacientes assim no seu consultório que têm um desejo de emagrecer, o que você observa assim do perfil desses pacientes? Certo. A primeira coisa que o nosso paciente, o nosso cliente precisa saber é o motivo que ele está procurando o nutricionista. Então, o paciente precisa ter uma motivação, um motivo que vai gerar uma ação. Desde de dificuldade para desenvolver tarefas simples. Cíntia, eu estou com dificuldade de brincar com meu filho quando eu chego do trabalho. Isso é uma motivação. Então, geralmente, a gente trabalha em cima de uma motivação. E, não interrompendo você, como você avalia também a importância, por exemplo, a gente conhece histórias de pessoas que, por exemplo, moram em um prédio no terceiro andar e tinham dificuldades, por exemplo, a subir a escada. Né? Isso seria a motivação para poder emagrecer por conta do peso. Exatamente, exatamente. Quando a gente tem uma motivação, a gente tem clareza do motivo que a gente precisa emagrecer e esse motivo vai nos levar do ponto A, o estado atual que nós estamos hoje, até o ponto B, que é o estado desejado, onde a gente precisa chegar. Às vezes, alguns pacientes, eles passam por um susto, vão a uma consulta médica, o médico fala, olha, você está com hipertensão, você está quase diabético, você precisa cortar o açúcar. Acha que essa motivação pode ser gerada também por um susto? Esse susto pode ser positivo? Exatamente. Para algumas pessoas, sim. Muitas vezes os médicos até falam, você precisa, mas para ele ainda não. Ele precisa muitas vezes sentir na pele para aquilo poder dar certo. Um outro ponto também que é muito eficaz no processo que vai ajudar bastante no processo de emagrecimento é o planejamento. Muitas pessoas, eles vão até o consultório, mas eles não planejam. Eu costumo dizer para meus clientes que planejamento, para algumas pessoas, é igual comprar um apartamento, comprar um carro na parte de emagrecimento. Por quê? Vou começar a emagrecer hoje, mas eu não sei o dia das compras da minha feira livre, não sei que dia eu vou ao supermercado, chego do trabalho, não tenho uma alimentação saudável em casa, então essa pessoa não planejou. Então, possivelmente, essa pessoa não vai conseguir emagrecer. Um outro ponto também muito importante, Cris, que eu vou falar para você, é a organização. Então, a partir do momento que você organiza a sua rotina alimentar, você chega no trabalho super cansado e não encontra uma alimentação saudável, como eu já falei, na geladeira, vai correr atrás do que é mais fácil. Entendeu? Outro ponto importantíssimo que eu vou falar para vocês. Foco, disciplina e saber o que está impedindo o nosso emagrecimento. Muitas vezes a pessoa quer emagrecer, ela sabe o que está impedindo. Então, você tendo clareza disso, o emagrecimento vai ser muito mais fácil. Um outro ponto super importante é meta. Você estipular a sua meta. Quando você tem uma meta, você sabe que você tem um prazo para aquilo. Então, quando você tem um prazo para aquele processo de emagrecimento acontecer, ele vai ser muito mais fácil. Interessante você falar essa questão da meta, ou seja, tem que ter uma disciplina para poder você conseguir atingir o objetivo. Exatamente, aquela meta mensurável e o emagrecimento sustentável, ele só vai existir a partir de uma meta mensurável, lógico, não é aquela meta, sabe, eu preciso emagrecer 10 quilos em 30 dias, esse emagrecimento não vai ser sustentável, então a motivação, planejamento, organização, meta e foco vai favorecer o emagrecimento e ele vai ser eficaz. Cíntia, então, aproveitando essa questão que você está falando, um emagrecimento de forma mais lenta, mais planejada, ele seria mais fácil de ser mantido? Com certeza, Cris. O emagrecimento, para ser sustentável e para ser saudável, ele precisa ser lento, porque a partir do momento que o emagrecimento é rápido demais, que o meu cliente ele elimina 10 quilos em um mês, ele não vai conseguir sustentar. Então, vai ter ansiedade, vai desenvolver compulsão, o processo vai ficar cada vez mais difícil. E a gente poderia dizer, por exemplo, a gente sabe que tem muita gente que está acompanhando agora o ESB Notícias e muitas vezes até só por uma questão de estética, quer fazer um emagrecimento rápido em pouco tempo. Isso pode acarretar prejuízos para a saúde. Com certeza. O nosso organismo ele não está adaptado para isso. Então, no primeiro mês, costuma ser o mês que a gente mais elimina peso, que eu não costumo usar a expressão perder, Sim. Porque toda vez que a gente perde, a gente acha. Então, não costumo usar essa expressão perder, mas o emagrecimento, minha gente, para ele ser saudável e para ele ser sustentável, ele precisa ser lento. Com metas, estipulando metas.
Isso é importante. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, com certeza muita gente que está acompanhando agora eu também gostaria de fazer. Existe um mito de que ter uma alimentação saudável é mais cara. Como é que você vê essa questão? Não, de jeito nenhum. Emagrecimento, para ele ser saudável, repetindo, para ele ser sustentável, a gente não precisa ter restrição a alimento nenhum. Cabe tudo no bolso dos nossos brasileiros, está tudo na feira livre e em supermercado. Para quem está agora acompanhando o ESB Notícias, qual é a dica fundamental, além dessa questão da disciplina, como você disse, para quem está desejando eliminar peso de forma saudável? Motivação. Descubra o motivo. O motivo que você vai procurar um nutricionista, que a depender do nutricionista, ele vai te perguntar. Qual o motivo que te trouxe aqui? Nutri, eu estou com dificuldade, eu estou... Entendeu? Então, é isso que vai te levar do seu ponto A, onde você está hoje, até o seu ponto B. Depois de todo esse processo, é muito interessante que o nutricionista te entregue o plano alimentar, sendo que aquele plano alimentar ele vai ser um direcionamento. Você não precisa ficar focado naquele plano alimentar. O nutricionista tem a obrigação de te explicar o porquê daquela alimentação, por que você está consumindo aquela quantidade de proteína, aquela quantidade de carboidrato, porque mesmo que o alimento seja mais ruim, que o alimento seja caro, você sabendo o benefício daquele alimento, você vai consumir. Uma coisa que a gente observa, Cíntia, por exemplo, a internet ela facilitou a vida de muita gente, inclusive com a questão da proliferação da informação, e é muito fácil a gente encontrar, por exemplo, receitas de dietas, dicas de dietas para emagrecimento. Mas como é que você avalia os riscos e também a importância de consultar um profissional para poder estar acompanhando o seu emagrecimento? Na internet tem muita coisa boa, de fato. Mas é interessante ter um profissional do seu lado, porque ele que vai calcular a quantidade de caloria, quantos quilos você precisa eliminar. Ele vai preocupar com a quantidade de fibra da sua dieta, quantidade de vitaminas, proteínas. E isso é um fator muito importante no processo de emagrecimento. Emagrecer sozinho é possível, mas também vai ter muitas deficiências de muitos nutrientes. Até porque o nutricionista, ele vai fazer uma triagem antes, né? Que vai te pedir exames, vai acompanhar, avaliar como está a sua saúde para depois dizer qual é o caminho mais eficaz para o emagrecimento. Exatamente. Além de todos esses fatores que você falou, Cris, é muito importante que nós, profissionais, também entramos na vida do nosso cliente. Saber como é que é a rotina de trabalho, saber se existe a possibilidade de levar o lanche para o trabalho, se nesse trabalho tem geladeira, tem fogão, porque muitas vezes o nosso cliente fala, Nutri, é possível sim eu levar almoço para o trabalho, mas não tem onde conservar. Então a gente precisa ter aquela abordagem bem a fundo para a gente não errar nessa parte. É um relacionamento extremamente pessoal. Exatamente. Porque muitos deles têm vergonha de falar. Sim. Olha, Nutri, eu tenho sim micro-ondas no meu trabalho, mas existe a possibilidade de você ter acesso a esse micro-ondas? Não, esse micro-ondas fica, a chave fica na sala, então sempre tem uma coisa mais difícil. Sim. E que a gente precisa ali ir mais a fundo. Tá certo, então, Cíntia, muito obrigada por sua participação aqui no ESB Notícias. A gente deixa o espaço aberto quando quiser voltar a trazer essas dicas importantes sobre saúde alimentar. Estamos à disposição, Cris.